Nos próximos minutos, todo mundo ligado no debate. Muito bem, vamos começar agora o debate com o nosso amigo Maurício Rodrigues. Boa noite, Maurício, tudo bem? Fala, meu amigo Marcelinho, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, por aqui tudo ótimo. E como é que tá aí? Tudo bem, graças a Deus. Você tá aí no sul do país, é isso? Estou aqui no sul dessa vez, hoje a gente vai falar daqui, semana que vem a gente deve falar de São Paulo. Pra quem gosta de frio e chuva, pode vir, hein? Pode ir? Tá chovendo bem aí? Pode vir sofrer aqui com frio e chuva. Rapaz, ontem eu tava falando no programa aqui que acho que você é parente do diretor da rádio. O diretor da rádio se chama Guto Rodrigues. Olha lá, certeza, mano. Pois o que é. não falta nesse Brasil é Rodrigues. Você que tá ouvindo aí, a família Rodrigues, queria mandar aqui todos os meus abraços aí pros meus primos, tia, avó, que tá ouvindo a gente aí. Obrigado, muito prazer ter você com a gente. Maravilha. Meu amigo Maurício, hoje a gente vai falar sobre entrevista de emprego. O pessoal fica nervoso com isso, né? Pra caramba, hein, meu amigo? Fica. E assim, não vou mentir pra vocês, pessoal. Tem como diminuir o nervosismo? Tem. Tem como trabalhar isso? Tem como você se controlar melhor? Tem várias estratégias, na verdade. Hoje, o tempo aqui é curto, mas eu vou até dar uma dica aí, ó, para quem quiser saber mais sobre isso, pode entrar lá no nosso blog www.jovensdesucesso.com/blog, tem várias dicas lá legais, ou no nosso canal do YouTube também. Por quê? Porque é um assunto muito longo, Marcelo, é um assunto que envolve muita coisa. Quando a gente para falar de entrevista de emprego, você tem que imaginar da seguinte maneira, né? Na posição do candidato. Pô, o cara tá nervoso, o cara às vezes, a gente não sabe o que o cara tá passando na casa dele. É verdade. Às vezes tá desempregado há muito tempo. Cara, eu vou te contar uma história só pra você entender, porque essa foi uma... Como que surgiu os Jovens de Sucesso, pra você entender? Eu fui fazer uma palestra uma vez no interior de Goiás, e eu tava falando exatamente disso, de entrada no mercado de trabalho, das dificuldades que encontra, né? E eu tava dando várias dicas, várias estratégias, contando histórias de pessoas que saíram do nada e chegaram lá. Aí no final da palestra, Marcelo, levantou um cara, e eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, e levantou um homem já, cabelo branco, né, um senhor já. Sim. E ele chegou pra mim e falou, Maurício, queria te dar um abraço. E não era normal aquilo, né? Aí eu falei assim, aí ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, lógico, pode me dar um abraço, mas por quê? O que acontece? Ele falou assim, Maurício, eu tô desempregado faz 2 anos. Eu não vou mentir pra você, faz 2 anos que eu chego em casa, eu tenho 2 filhos pequenininhos, eu chego em casa e os meus filhos vêm correndo, chorando, me abraçar, perguntando se eu tô levando comida pra dentro de casa porque eles estão com fome. Olha aí. E Maurício, eu não vou mentir, hoje era meu último dia. Eu vim pra escola, na verdade, porque a palestra foi numa escola, eu vim na escola hoje só pra agradecer os professores, diretores e me despedir. Porque eu já desisti de tudo. Eu não ia voltar pra casa essa noite. O cara ia se matar, Marcelo. Que isso, pô? Cara, eu fiquei apavorado quando ele me contou essa história. E você tinha trago uma palestra, é isso? São palestras, né? Eventos, na época do presencial, a gente fazia eu faço palestra em escola, em empresa desde 2005. Né? Escolas de rede pública, particular, igrejas, inclusive você que está ouvindo aí, ó, quer levar os Jovens de Sucesso para dentro do seu ministério aí, pode levar, porque vai ser um prazer. A gente está iniciando agora a parceria com algumas igrejas para levar essa informação, porque a gente não sabe o que o cara que está procurando está passando. É verdade. Agora imagina, surge a oportunidade de uma entrevista. Pô, o cara chega lá com esse peso de voltar pra... E agora? Se eu não passar, eu vou voltar pra casa. Os meus 2 filhos chorando, vão me perguntar se eu passei. Então, olha o peso da responsabilidade, sabe? Cara, e foi assim que surgiu os Jovens de Sucesso, na verdade. Porque a gente fazia palestra, mas fazia palestra, entendeu? Eu, Maurício, né? E aí eu, voltando pra casa, pô, levei... Cara, sem brincadeira, eu chorava tanto no carro voltando, cara... O caminho levava 1 hora, acho que eu levei umas 3 horas, porque eu vim conversando com Deus, eu falei assim, poxa Senhor, né, 2 anos o cara, ninguém para ajudar, será que tinha ninguém que podia dar uma força, um auxílio? Eu fiquei apavorado, cara. E aí continuei nesse momento de oração, tanto é que, cara, esse cara, ele
faz parte das raízes da fundação do projeto Jovens de Sucesso, desse Ministério Jovens de Sucesso, digamos assim, esse ministério missionário, digamos assim, que tem como objetivo mudar a vida das pessoas, cara, mudar a vida, porque se a gente consegue colocar um cara como esse, e tem vários caras passando pela mesma situação, se a gente consegue mudar a vida de um cara como esse, pô, cara, você tem, olha que gratificante, velho. E você... Eu me emociono, esse cara, a história desse cara vem comigo, ele não vai morrer, tá com a gente, faz parte das nossas raízes. Algumas coisas acontecem na nossa vida pra gente se tocar que a gente tá indo pelo caminho certo, né? Prossegue aí que você tá no caminho certo, porque você não tá somente trazendo a experiência que você tem na sua vida, mas também mudando a história de muitas famílias. Parabenizar você por essa iniciativa e quando você me contou sobre esse projeto, eu fiquei maravilhado também, porque muitos hoje em dia pensam, poxa, se eu tivesse essa oportunidade quando eu era mais novo, de poder aprender essas técnicas. Se eu pudesse voltar no tempo, né? Aquela velha história de se eu pudesse voltar no tempo, não dá pra voltar. Mas aí entra a boa notícia também pra quem tá, pra gente, né? Pra mim, pra você, pra quem tá ouvindo, que é assim. Sim. Aquele papo do nunca é tarde, não é uma mentira, não é uma frase pronta, não é uma balelinha, é real. É verdade. Não importa se você tem 12, 15, 30, 50, 60 anos. O que você não pode, daí sim, eu acho que é o maior cagado, desculpa falar, não podia falar. Não podia falar. Tranquilo, meu amigo. O maior erro, assim, né, que pode fazer é, cara, não começar. Ou pior, não procurar ajuda para começar. Porque às vezes você fala assim, eu quero. Por onde que eu começo? Como é que eu faço? É verdade. E aí entra os Jovens de Sucesso. Quando eu criei, eu criei ele todo pensando nessa história desse cara, pra você ter ideia. E eu falava assim, cara, eu vou criar de uma maneira que seja online, porque eu posso não voltar mais em Goiás, mas a internet chega. A rádio, o Marcelinho, chega. O podcast chega, o debate chega, a informação chega. Então eu vou criar de uma maneira que eu vou ensinar para as pessoas, passo a passo, como fazer. Exatamente. Entrevista de emprego é um tema que, cara, a galera fica muito nervosa. Então, até pra... Você me falou de nervosismo, né? Então, até para tranquilizar a galera que tá assistindo, eu quero dar aqui umas diquinhas bem rápidas. Né? A primeira delas é assim, ó. Galera, vocês podem ficar tranquilos em dois aspectos. O primeiro deles é assim, ó. O recrutador, o recrutador profissional mesmo, ele já leva o seu nervosismo em consideração, porque ele já ouviu todas as histórias que eu conto para vocês também. Ele já passou por muita coisa também, ele já foi o cara que estava do outro lado procurando emprego, entendeu? Então, ele sabe que existe o nervosismo. O recrutador mais experiente, ele vai conseguir captar de você as informações, mesmo que você esteja muito nervoso. A não ser... Agora, então, quando... Maurício, tem alguma entrevista que eu não posso ficar nervoso? Existe, Marcelo, você sabia disso? Existe. Tem. Por quê? Vai depender do quê? Da profissão que você exerce. Então imagina o seguinte, o cara, ele é um cara que ele trabalha, vamos falar daqueles filmes de ação, aquele cara que desarma a bomba. Então tem a bomba lá, o relógio, o cronômetro tá diminuindo, ele tem que cortar o fio certo. Esse cara trabalha sob pressão, tudo Com bem? certeza, é verdade. Se ele cortar o fio errado, explode. Normalmente, nesses casos, os recrutadores, eles vão fazer de tudo para te deixar nervoso, para te tirar da zona de conforto durante a entrevista. Mas na maioria das vezes, os recrutadores, eles vão tentar te deixar o mais confortável possível, principalmente os profissionais, né, cara? É aí que tá, gente. É assim, ó, tudo depende do para que vaga estou me candidatando. Você que é recrutador aí, nunca tinha ouvido falar isso, pode participar dos meus treinamentos também, que eu treino recrutador também. Que é Olha o seguinte, ó, não pode errar. Você não pode trazer o cara errado. Então não dá pra descobrir que o cara não aguenta a pressão. Depois que ele estiver trabalhando, a bomba vai explodir e vai matar todo mundo. Porque existe uma diferença muito grande, né, Maurício? Entre quem já tem experiência no ramo, ele vai lá confortavelmente, porque existe aquele que tá precisando muito trabalhar, e aí o nervosismo aumenta,
Aí ele acaba falando besteira lá, né? Às vezes tá lá na entrevista e fala assim, por favor, me contrata, tô precisando, tal. Tem umas coisas que é melhor não falar, não. Isso. Agora, e tem a situação do camarada, só pra finalizar meu raciocínio, situação do camarada que já tá empregado, mas ele queria algo melhor. Exato. Então, se não der certo lá na entrevista, ele já ainda tem o trabalho dele. Então, ele já fica um pouquinho mais confortável. Se não der certo, não deu. Se der certo, deu. Perfeito. A sua observação ela é perfeita. E aí, de quem é a responsabilidade, então? Do recrutador. Sim. O recrutador profissional, o cara que faz o processo seletivo, né? Ele tem que saber, ele e ela, né, pessoal? Só pra ele, canta osso, hein? Tem que saber que tá complicado. Pois é. Tem que saber que a responsabilidade é dele, enquanto profissional, não errar e diferenciar essas situações. Sim. Porque senão não dá. Agora, uma dica que facilita muito essa questão da tranquilidade, né, de eu trabalhar a ansiedade, é o seguinte: é você conhecer a empresa antes do processo seletivo. Muito bom. Como que eu posso fazer isso? Pessoal, hoje em dia é de verdade. Assim, com seu celular você consegue conhecer o produto da empresa, você consegue conhecer a história da empresa. Inclusive, uma dica que eu dou até, tá no meu livro, né? Eu tenho um livro chamado De Tal Ponto, Como Se Dá Bem em Processos Seletivos. Uhum. E nesse livro eu falo do seguinte: poxa, Maurício, eu não tenho nada, não tenho celular, não tenho internet, não tenho nada. Cara, passa um dia na porta da empresa, vê como é que os caras se vestem, vê como é que as pessoas se portam. Detalhes, entendeu? né? Passa lá, tenta ver como é que é a vida do cliente, tenta fazer o caminho do cliente, liga, pergunta sobre os produtos, vê como é que você é atendido, ou seja, você consegue saber como funciona. Isso já vai melhorar um pouco a sua situação. Porque, cara, eu vou te falar uma parada, tem uma coisa que eu assim, me chateia muito no processo seletivo e a pessoa perde pontos comigo. Sem brincadeira, mas uma vez eu chamei uma pessoa, ela entrou, eu falei assim, alguém quer terminar a apresentação? Alguém quer fazer uma pergunta? Ela virou e falou assim, pra que é a vaga mesmo? Eu falei, poxa vida, falei, cara, tá perguntando pra que é a vaga? Você tá, meu irmão, tá muito desinformado, né? Cada coisa que acontece, cara. Enfim, e aí, pessoal, assim, quando você sabe um pouco da empresa, do produto, da história da empresa, isso já te tranquiliza. Uma outra coisa que você pode fazer, pessoal, faz esse exercício em casa que vai te ajudar. Existem as perguntas padrões, cara. Sabe aquela coisa? Me conta um pouquinho de você, isso, do forte, do fraco. Assim, essas perguntas, elas são muito comuns. O cara quer que você fale, ele quer saber o que você sonha, o que você pensa, onde você quer chegar. São coisas normais. Então, você já pode treinar como que você responderia esse tipo de pergunta. Entendeu? É verdade. E, obviamente, uma coisa que é importante, hein? Essa dica vale ouro. Sempre direciona seu objetivo futuro para a empresa que você está querendo trabalhar. Então, por exemplo, eu chamo o Marcelinho para trabalhar comigo aqui, vou combinar um dia para fazer uma entrevista com o Marcelo. Ô Marcelo, tudo bem? Como você espera estar daqui em 5 anos? Daqui 5 anos eu quero estar na Austrália, vivendo da minha arte na praia. Pô, então, tem que mostrar o crescimento da empresa, né? Aqui daqui 5 anos. Exatamente. Não dele próprio, não profissionalmente, mas da empresa em si, né? Exato. O legal desse tipo de resposta, assim, que a galera sempre fica de olho, lógico que tem jeito e jeito de te falar. Então você vai treinar o jeito que vai ficar natural para você responder isso. Mas assim, é sempre legal você falar assim, cara, eu quero estar num patamar profissional, que sei lá, quero trabalhar aí, quero estar na televisão, jovens de sucesso, ao vivo para todo o Brasil, gerenciando, então, ou seja, o cara quer ficar aqui, o cara quer crescer aqui, eu sei que esse cara é um cara que eu, empresário, posso investir. Você entende? Então você já é visto com outros olhos do que aquele cara que você sabe. Uma outra pergunta, pessoal, que eu tenho até no meu livro, e assim, alguns recrutadores fazem assim, Marcelo, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena agora? Adivinha o que a metade responde na hora do processo seletivo? Parava de trabalhar. Parava de trabalhar. Que isso? E aí o que acontece? Óbvio, né? Quem tem dinheiro, quem trabalha pelo dinheiro,
não é o cara mais feliz com a sua área, e a gente volta naquele primeiro bate-papo que a gente teve sobre planejamento de carreira, né? É verdade. Escolheu a área errada. Se você me perguntasse hoje, Maurício, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonado. Se você falar, Maurício, se você ganhasse hoje na Mega da Virada, que eu acho que é o maior prêmio que tem no Brasil aqui, né? Uhum. Se ganhasse hoje na Mega da Virada, você pararia? Não pararia. Continuaria trabalhando normalmente, fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque eu amo o que eu faço, entendeu? Então, é muito diferente, cara. Você tá na área certa, o recrutador vê isso, hein? Ele consegue analisar isso também. Eu participei de uma entrevista de emprego uma vez, até eu falei em uma dessas quartas-feiras aí que eu ia contar a experiência, lembra? Lembro. Eu passei por uma entrevista, eu vou resumir bem a história aqui. Na verdade, eu coloquei o currículo lá porque eu estava passando numa crise no meu trabalho que eu estava trabalhando, né? Uma crise lá, eu falei, vou sair daqui, não aguento mais isso não. Coloquei o currículo em uma empresa de grande porte, né? Em comparação à empresa que eu trabalhava, de nome, tá? Não vou aqui citar. E aí, coloquei o currículo. Depois de 2 anos me chamaram. Depois de 2 anos. Quando me convidaram, me chamaram para entrevista, eu já estava no meu emprego atual bem. Remuneramente bem. 2 anos, tudo tranquilo. Aquela crise que estava passando já passou, tal. As coisas mudaram um pouco na empresa e beleza. Mas eu falei assim, vou lá ver qual é, né? Às vezes vale a pena. Não comentei nada com o meu patrão da época e fui até lá. Só que aí é o que eu te falei, eu fui assim, tranquilo. Se der certo, deu. Se não der, eu vou lá só pra me informar, pra saber como é que funciona. E aí, eu fiz exatamente o que você falou. Estudei a empresa, mais um pouquinho. Eu vou até falar, eu não vou falar o nome da empresa não. Ou posso falar? O que você acha? Não, deixa, não. Fala não. Aí eu cheguei lá, tinha 5 na minha frente, meu amigo, no horário que tinha marcado pra mim. 5 na minha frente. Aí eu esperei todo mundo ir, eu era o último. Esperei todo mundo ir e observando como é que eles saíam de lá, né? Se felizes ou não. E aí chegou minha vez, eu fui bem trajado, né? Também tem essa, né? O cara vai de boné, bermuda pra entrevista de emprego? Pelo amor de Deus, só né? Se for loja de skate, aí pode. Aí pode. O jovem de sucesso. Brincadeira. De skate, aí pode. Aí eu fui, entrei lá. Oi, Marcelo, tudo bem? Pode sentar aí. Eu me senti à vontade por 2 razões. Uma que é aquilo que eu te falei, eu tava bem seguro do que eu ia falar e não me importava muito se ia dar certo ou não. Tava bem tranquilo. Então o nervosismo não tinha. Sim. Não muito, né? Um pouquinho você fica mesmo. Normal. E me deixaram bem à vontade porque eram 3 me entrevistando, meu amigo. Caramba. Um camarada sentado em cima da mesa. Outro camarada sentado lá na cadeira bonitinho, com o computador. E uma moça. Aí começaram a bombardear de perguntas. O que você faz? E tal. Aí eu falei, eu trabalho atualmente em tal empresa. Já trabalho há 15 anos nessa empresa. E tal. Aí eles viram em mim uma capacidade, né? Eu faço esse tipo de trabalho, um tipo de trabalho que não são muitos que fazem, né? Que era desempenho de rodas, de moto e tudo mais. E aí, falei assim, legal, Marcelo. Aí começaram a conversar. Aí falaram assim, olha, você sabe que se você trabalhar aqui, porque era um emprego de serviço, né? Mão de obra. Todos os seus clientes que vão lá nessa empresa que você trabalha atualmente, você vai ter que chamar para vir para cá. Entendeu? Já não vão ser os seus clientes de lá, vai ser aqui e tal. Eu falei, eu entendo que se eu entrar aqui, eu tenho que vestir a camisa mesmo da empresa. Aí me fizeram essa pergunta que você me falou, que você citou aí. Por que você se interessou, colocou o currículo aqui em nossa empresa e tal? Porque a empresa tem história, desde tal ano, quando foi criada a motocicleta, aquela coisa toda e tal. E a gente tá aqui para aprender, sempre inovando, né? O mercado de motos e tudo mais. E é sempre bom aprender, avançar e tudo mais. Aí beleza, então tá bom. Eu fiquei mais tempo lá dentro, pra você ter uma noção. Caramba. Os outros ficavam 5 minutos no máximo, eu fiquei de 15 a 20 minutos. Porque chegou uma hora... chegou uma hora que eu é que falava mais do que eles, entendeu?
Eles fazem pergunta, caramba, é assim que funciona? Não sei o que lá. Eu falei, é assim, ó. Aí depois você faz assim, assado e tal. Aí beleza. Aí fala assim, ó, mais tardar, era numa quinta ou quarta-feira, mais tardar até sexta-feira a gente te dá um retorno aí. Se você, por acaso, passou aqui na entrevista. Eu falei, beleza. Aí passou sexta, passou outra semana, eu falei, realmente eu não fui aprovado não. Mas aí o que aconteceu? Depois de 15 dias me ligaram. Falaram, Marcelinho, Marcelinho não, Marcelo, né? Marcelo, você pode trazer a sua carteira de trabalho que você passou aqui na entrevista. Eu falei, não, peraí, não é assim não. Eu quero saber a remuneração, como é que vai ser. Não tinha te falado. Não tinha me falado. Ah, então vem aqui pra gente conversar. Aí eu fui lá conversar novamente. Aí entrei lá, sentei. Aí já mudou assim a história, mudou o ângulo do negócio. Porque quando eu cheguei lá, eu me senti assim acuado, né, e tal. Quando eu retornei, eu já tava assim, mais com o peito mais estufado, né? Por cima da carne seca. Isso, aí falei, então, vai ser tanto, e aí tem mais comissão das peças, não sei o que, sei lá. Aí eu falei assim, então, não dá não. Não, mas com o tempo vai aumentar o valor, você vai ter curso gratuito, você vai ter que ir lá pra não sei pra onde, que você vai ter curso e tal. Eu falei assim, não compensa. Não compensa pra mim, porque eu tenho uma certa regalia onde eu trabalho atualmente e eu vou estar quase começando do zero de novo em relação a esse valor que vocês estão me oferecendo. Não dá não. Ah tá, se caso você mudar de ideia, você fala com a gente. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei pensando, se naquela época que eu coloquei o currículo, eles tivessem me chamado, talvez eu tinha fechado com eles. E eu não estaria vivendo o que eu vivi naquela empresa que eu trabalhei, entendeu? Verdade. É complicado. Então, certas coisas na nossa vida, a gente tem que tomar atitude. Porque eu pensei, tem que tomar atitude, tem que colocar currículo lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que a gente nunca deve pensar assim, poxa, Deus não tá olhando pra mim, Deus não tá me abençoando e tal. É porque Deus não quer que você entre lá. Planos, né? Isso, a gente não entende os planos. Na verdade, a gente não entende os planos. E assim, tem uma coisa nessa questão dos planos, que é o que a gente, como ser humano, né? Óbvio que a gente não consegue visualizar os dias de amanhã, depois, daqui 10 anos, 20 anos, o que vai acontecer. Mas a gente é cristão, a gente sabe que Deus sabe dessas coisas. Ele não vai deixar a gente cair numa armadilha. Pra você ter ideia... Tá dando uma travada aqui. Não sou pregador, mas eu acabava falando aqui, pregando um pouquinho. Pode falar. É o seguinte, cara, quando a gente faz uma oração, né? A gente libera o poder para esse mundo espiritual e as coisas começam a se movimentar. Então tem que tomar muito cuidado para depois que você lançou a palavra, você não cortar a palavra com oração ou pensamento contrário, né? Destrutivo, para destruir aquilo que você lançou. Porque quando você lança, aquilo começa a emanar de você e vai saindo e vai dominando. Como se fosse um ar, um vapor que vão, só para facilitar a visualização da galera, como se fosse um vapor, assim, uma energia que vai fluindo de você e vai tomando conta do ambiente todo, né? Da terra. Já aconteceu, para você ter ideia, olha que loucura, né? Eu estava atrás de um profissional e, cara, eu queria porque queria e não achava, até que, cara, algum tempão depois, muito tempo depois, eu encontrei o cara perfeito. Só que olha o que aconteceu. O cara, ele estava em outro país, trabalhando e vivendo em outro país. Quando eu fiz a oração, que eu falei, putz, eu preciso, me ajuda aí, né, pai? O papo com Deus é muito íntimo. Deus, isso, é importante, Dá aquela moral, né? A gente tá aqui, a gente é tão amigo, o Senhor é todo poderoso. E aí, olha o que eu descobri, que aconteceu alguma coisa lá no país que fez ele voltar para cá e, coincidentemente, adivinha quando aconteceu? Na época que a oração foi liberada. Olha aí, exatamente então, quando você precisava. Teve que esperar acontecer a coisa lá. Só que aí que tá, do dia pra noite, não, porque aconteceu lá, o cara tentou resolver lá ainda. Sabe quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tenta resolver. Pô, quebrou o carro. Cara, você não vai sair correndo e deixar o carro quebrado, você vai tentar arrumar seu carro ali. Sim. Antes de decidir se você vai vender ou não, ficar com ele ou não, trocar ou não, arrumar outro ou não, vai andar a pé, não importa.
mas você tenta resolver primeiro, e foi o que aconteceu. Então, leva um tempo, o cara tentou resolver lá. Aí, o que aconteceu? Ele voltou pro Brasil, chegou aqui, tentou resolver de outras maneiras, não conseguiu até que nossos caminhos se cruzaram. Legal, bacana. Já ouvi também uma outra situação, só para a gente finalizar essa questão aqui, que é muito interessante, que é, por que é importante falar disso? Porque existe um tempo Isso, dentro determinado. das empresas também, Às vezes já aconteceu muito da gente fazer uma entrevista de emprego e a empresa virar e falar assim, olha, segura porque a gente precisa, dentro do cálculo do orçamento que a gente tem aqui, a gente vai poder trazer só daqui 2 meses. Então segura. Então o cara já está aprovado, já passou pela entrevista, processo seletivo, já fez tudo. Só que ele não pode saber, porque senão você cria uma... Não pode, né? Não pode falar uma coisa pro cara. Mas a empresa inteira já sabe que o cara está contratado, o currículo já fica separadinho. Só que tem que esperar. Só que para quem precisa da vaga, o desespero é enorme, né? Agora, você acha certo? Eu acho que é certo. A pessoa está precisando muito trabalhar e ela colocar um currículo numa área que ela não domina? Não. Vamos supor, a pessoa ela é expert em atendimento, né? Marketing, não sei. Fala aí um emprego que envolve atendimento. Não sei. Cara, qualquer coisa, pode ser qualquer profissão, na verdade. Ó, o que eu vejo muito, o que eu já vi muito, por exemplo. Às vezes você vai... Universitário trabalhar numa área nada a ver só para pagar a universidade. É o que mais acontece no Brasil, Marcelo. Mais acontece, cara. Vamos supor, a pessoa... Eu posso direito, mas vou trabalhar no comércio da minha rua, no mercado lá, porque eu preciso pagar a faculdade. É o que mais acontece. Quantas vezes você vai em uma loja, ou um comércio, vamos colocar assim, porque eu trabalho nisso, né? Trabalho fazendo locução, e eu vivencio isso, observo isso. Que você não é bem atendido pelos vendedores. Você acha que é porque eles trabalham sem vontade? Que trabalham por causa do dinheiro? Tem muita coisa que influencia. A primeira delas é a seguinte: isso que você falou é o primeiro ponto. A primeira coisa que leva o cara a aceitar uma proposta que não tem nada a ver com ele é a necessidade financeira. E é claro, né? Pelo amor de Deus, ninguém vai passar fome. Né? Óbvio. Esperando o momento. Não, vou esperar aqui. É complicado, é difícil de falar, difícil de julgar. Agora, e tem outra situação também. Para você ter ideia, no caminho aqui para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul agora, eu vim de carro, né? E aí parei numa lanchonete, fast food famosíssima. Não vou fazer mexendo os caras, não. Aí, beleza. Aí parei lá e tudo mais e fui ser atendido, meu irmão. Normalmente é obrigação dos atendentes dessa rede atender com sorriso. É obrigação. A menina tava com uma cara de velório, cara. Deus me livre. Braba. Aí não sei o que ela falou. Eu falei assim, dia difícil? Arrebentou ela, né? Todo dia difícil. Aí acho que ela se ligou. Ela, sei lá. Aí olha que ruim pra quem é cliente, né? Uma coleguinha chegou, falou assim, e aí, o que tá acontecendo? Você já resolveu com eles? Aí ela começou, já falei, eu já não tenho mais nada a ver com aquele cara, o cara já tá em outro, eu também já tô em outro. Eu olhei com aquela cara do tipo, eu já posso pedir meu lanche, porque eu tava na fila ainda. Nossa. Eu era o primeiro da fila, mas eu tava esperando pra ser atendido. Sim. Então, assim, tem situações de necessidade financeira e tem situações de necessidade pessoal. Mas é mais ou menos aquilo. Sabe, roupa suja a gente lava em casa? Então, quando a gente é profissional, muito cuidado. Não que você não vá sentir. Você vai sentir, mas você tem que atuar ali, né, no seu trabalho da melhor maneira possível. Se é sorrir pro cliente, você tem que sorrir pro cliente, mesmo que você esteja chorando por dentro. Porque é aquele sorriso pro seu cliente que vai manter o seu trabalho ali, que vai te manter pagando as suas contas. Você tem que atuar, né? Essas contas você pode resolver, cara. É um personagem. Não tem como você separar a vida profissional da pessoal. Esse papo é mentira. Esse papinho do tipo assim, você tem que separar a sua vida profissional da pessoal. Cara, mentira isso aí. Não existe. Difícil. Não tem, a gente é um ser humano só. Você vai ser, você tá de luto por alguém que você ama. Meu irmão, você vai tá triste no seu trabalho. O que não quer dizer que você vá trabalhar menos,
que você vai desempenhar um papel de qualquer jeito, você vai cortar o fio vermelho lá, né? O cara que estoura a bomba lá, você vai cortar o fio todo mundo qualquer fio, não é isso. Você vai eu já fui, hein, Maurício, eu já fui assim, mal atendido por um frentista, mas pensa num camarada que me deixou estressado, foi ele. Cheguei no posto de gasolina, o visor assim do negócio que marca lá o valor e os litros, tava apagado, cara. Aí eu falei, meu amigo, tá funcionando essa bomba? Porque às vezes eu parei aqui na bomba errada, que essa aqui não tá funcionando. Aí ele falou assim, tá. Eu até gritei aqui, né? Aí eu falei assim, mas tá tudo apagado, mas tá funcionando. Aí xingou. Aí eu falei, tá brincando? Mentira. Sério? Aí eu esquentei o sangue assim, mas eu sou um cara que eu penso muito antes de falar as coisas. Eu penso, porque não sei qual vai ser a reação. Aí eu falei assim, eu ia colocar 50, não foi? Coloca 20 aí. Coloca 20. Aí o camarada foi lá, aí eu saí do carro pra ver, né? Ele colocar a gasolina e tal. Eu falei, esse cara deve estar de sacanagem comigo, não é possível. Um encarado. Aí eu vi que tinha um outro frentista lá atendendo, que era um amigo meu. Eu conhecia ele. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, esse camarada aí tá passando mal, alguma coisa assim, porque tá me tratando com uma ignorância. Aí o cara falou assim, ué, poxa, eu não fiz nada com o cara. Falei, estranho, né? Aí ele também ficou meio perdido. Aí ele foi, me entregou a chave, paguei ele, obrigado, viu? Virou a cara, nem falou nada. Aí depois outro dia eu fui abastecer lá de novo. Aí eu pensei assim, se bobear. Aí é aquilo que você falou aí, o camarada ele não tá satisfeito no serviço, ou ele tá vivendo maus momentos, né? Ou é da característica do cara. Tem gente que é assim, né? Tem gente que é fechado. Se for, eu tenho uma dica. Se for, eu tenho uma dica. Vai. Pode falar. Manda ver. Pra você ter ideia, isso é muito, muito louco que eu vou falar agora, mas algumas carreiras, algumas profissões, algumas empresas, inclusive, gostam desse perfil. Então, provavelmente não para ser frentista, obviamente. Sim, o atendimento ao público não, jamais. Mas existem algumas funções que esse tipo de exigem, né? Essa característica, personalidade. Pra você ter ideia, cara, em São Paulo tem um bar, e eu acredito que no Rio também tenha. Em São Paulo tem um bar que virou, cara, ficou muito famoso porque o dono, ele se posicionou, ele era um cara carrancudo. Pensa num cara carrancudo, mal-humorado, briguento, reclamão. O que ele decidiu fazer? Montar um bar. Então ele montou um bar, sabe, petiscos, comidas, bebidas, enfim. E ele trata todo mundo mal. Só que ele usou isso de marketing. Caramba. Então, assim, quer ser maltratado? Você vem aqui no bar do cara lá, não vou lembrar, do fulanão. E o fulanão. Aí, cara, irmão, você pede um cardápio e ele já começa a te xingar. Ou seja, a galera vai, mas já vai sabendo. E aí, galera, lógico, né? Tira a onda, brinca. Só que ele viu nessa possibilidade uma maneira de ganhar dinheiro, porque virou um bar exótico, virou um bar temático. E obviamente que os caras que trabalham com ele, adivinha, é primo do seu frentista aí. Ah, Jesus. Aí deu ruim, né? Porque facilita, né, cara? Porque, você já traz o cara com a característica. Então o cliente ele não vai pra esse bar esperando ser bem tratado. Sim. Você reclama da carne, ele, mano, os caras te xingam, briga com você. Mas eles não levam pra comédia, não? Ou é brabo mesmo, cara? Então, legal. Aí, boa pergunta. O que acontece? Tem gente que não tem essa característica. Porque tem bar aí que é zoação total, né? Vai trabalhar lá com os caras e acaba sendo um personagem, né? Sim. Vira um personagem. Mas tem gente que é assim. O dono, ele é assim. Então ele aproveitou disso, virou e aí, acho que, sei lá, a família deve ter tido um insight, um amigo deve ter tido um insight aí, e falou pra ele, cara, monta um bar temático, mano. E, cara, vive lotado, mano. Eu prestei serviço pra uma empresa uma vez, não vou citar aqui, fica ruim, mas o atendimento é excepcional, atendimento top, a galera animada e tal, mas os bastidores, meu amigo, sério, cara? Um xinga o outro, dá tapa na cabeça do outro, mas você vê que eles falam daquela forma, mas um xingamento bem pesado mesmo. Você vê que eles se tratam daquela forma, mas eles já têm o costume de ser assim, um com o outro, e levam tudo na sacanagem. Não sei se posso usar esse termo aqui. Tudo na sacanagem, tudo na brincadeira, mas, pesado, hein? Aí os camaradas falam assim, o locutor deve estar doidão com a gente aqui, né?
Deve estar entendendo nada. Eu fico quietinho só assistindo, que eu tava no horário do meu almoço. Falei Vai assim, que sobra pra você. eu também. não falo é nada, vocês que... tem um termo que fala, né? Vocês que são brancos se entendem aí, que eu não tô sabendo nada não. Mas às vezes assim dá certo, né? Sim, por isso que é importante. Tem gente que não gosta desse tipo de brincadeira. E aí a gente volta, Marcelinho, pro nosso primeiro tema, e a gente vai voltar nesse tema aí logo mais, que é a importância de você escolher a profissão certa, escolher a ocupação certa, você saber quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, para você poder escolher as empresas que se encaixam ao seu perfil. Muito bem. Não é simplesmente sair espalhando o currículo, cara, porque ele vai dar ruim. Ou dá certo, ou fica no meio termo, mas a chance de dar ruim é muito grande. Maurício, acho que a gente vai ter que estender esse assunto para a semana que vem. Nosso horário aqui tá em cima da hora. O bate-papo hoje foi maravilhoso. Poxa vida. Tem que colocar esse efeito aí. Tá bom? Te agradecer mais uma vez pela sua participação na nossa programação. Eu sei que serviu de grande valia pra gente, ensinamento, né? A vida é uma escola. E a vida, eu costumo dizer que a vida é uma só. Se você não é feliz com o que faz, procura observar aí os detalhes, porque alguma coisa tem que mudar aí. Tomar alguma atitude para você ter uma vida de qualidade, não somente financeiramente, estou falando só disso, mas realizado também, né? Exato. E se precisar de ajuda, se precisar da gente, já acabou de encontrar o projeto Jovens de Sucesso, pessoal, é um projeto, cara, que vem para ajudar mesmo as pessoas. Bacana. Entra lá no canal do YouTube, digita lá, youtube.com/Jovens de Sucesso, tem muito conteúdo lá de graça, aberto para você. Cara, tem vídeo lá de horas de conteúdo, não tem valor que pagaria se você quisesse fazer um daquele. Então, assim, com vai certeza. pra cima, assiste lá, escreve pra gente também. Eu sou ocupado, mas também sou acessível. Então, você pode contar comigo aí que vocês precisarem. Muito bem. Um abração, tá, Maurício? Querido, fica com Deus. Pelo que eu tô vendo, não tá muito frio aí hoje não, né? Você tá aí só com a... Só tá chovendo só. Tá chovendo? Mas tá relampeando, não? Quando você tá de volta, São Paulo? Cara, se Deus quiser, semana que vem nosso próximo bate-papo já vai ser de São Paulo já. Então tá bom. Deus abençoe, viu? Ótimo trabalho aí. Querido, fica com Deus aí. Abraço. Abraço.